Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Boa noite pra você, Bruno Voloche. Qual é o seu destaque neste 6 de junho, meu caro? Boa noite, Rafael. Boa noite, companheiros. Uma boa noite especial para os ouvintes da FM O Tempo. Cartão verde. Sim, a partir de agora teremos o cartão verde na VNL, na Liga das Nações. O que significa o cartão verde? Ele vai premiar o fair play, porque a gente sabe que existe o VAR já há algum tempo no voleibol. E tem sempre aquela coisa, a bola bate no bloqueio, assintosamente ninguém acusa. Quem acusar vai beneficiar o jogo, que vai andar mais rápido, claro, e vai premiar a seleção que mais, digamos assim, facilitar o andamento do jogo com o fair play. A seleção que tiver mais cartão verde na fase final da competição vai receber $150 mil. Achei espetacular esse incentivo da Federação Internacional de Vôlei, porque realmente existe muita malandragem, aquela coisa de bola fora, bola dentro, a bola fora quase 5 metros, o cara para o jogo porque já pediu os 2 pedidos de tempo. Não vai mais poder acontecer isso. O árbitro vai ter autonomia de dizer, a bola é fora mesmo, não adianta ter VAR, que eu disse que é fora, ponto. Claro, aquela bola de... E outra coisa, a Federação Internacional vai usar o mesmo método do tênis, ou seja, o VAR vai ser muito rápido, vai ter um tablet na frente do primeiro árbitro e ele vai, em questão de segundos, determinar se a bola foi fora ou foi dentro. Ou seja, muito boas as novidades da Federação Internacional. Em breve, o segundo árbitro vai para o saco. Gente. Eu tava aqui, gente, eu tava aqui pensando comigo mesmo, né? Alguns técnicos que jamais gostariam de ter esse cartão verde. Bom, da atual geração, com certeza o Bernardinho não quer distância disso aí. Bernardinho não queria, Ricardo Navares não queria, Yang Vanson não ia querer, o José Carlos Brunor também não ia querer. Nossa, o Nicola Negro. Hein? Esse do Minas. O Josenildo Carvalho não ia querer. Mas eu acho que é uma boa tentativa de dar andamento ao jogo, né? Nós tivemos um programa histórico de televisão com esse nome, mas ele não tinha nada de fair play, só pra lembrar. Bem lembrado. Eu achei legal isso aí, essa novidade aí, né, do cartão. No vôlei, né, Voloche? A gente já vê, às vezes, o cara se acusar. Eu acho legal isso, que no futebol, a gente que cobre mais futebol, no futebol é o contrário. Você lembra quando o Rodrigo Caio se acusou, falou, tocou em mim? O que aconteceu? Não foi linchado. Quase foi linchado. No futebol é o contrário. O cara, a gente tá vendo pela imagem ali, a bola tocou no cara. O cara, não tem nada, não tocou não e tal. E no vôlei a gente vê, às vezes, realmente, o pessoal vai pedir o chat, né? O vídeo chat. O jogador ou o jogador já fala, não precisa não, tocou mesmo, vamos, segue o jogo e tal, normalmente. Legal premiar isso aí, achei bem legal. E detalhe, viu? O centroavante do Liverpool foi suspenso porque perdeu o gol de pênalti de propósito. Foi. Esqueci o nome dele. Porque não foi pênalti. Porque não foi pênalti. Aí depois ele comemorou o gol, né? Fazendo uma estripulia, aí ele suspendeu. É o Rob Fowler. O atacante do Fortaleza, foi do Fortaleza recentemente, o Moisés também, num contra-ataque, o zagueiro adversário estava lesionado, ele parou a jogada, não teve isso também, recentemente? Teve. Mas você vê que a gente vai lembrando no futebol nos dedos aqui, né? Mas é tão raro isso no futebol. E outra coisa que eu ia falar, que esse cartão verde, ele existe na segunda divisão do Calcio, lá na Itália, desde 2019, se eu não estou enganado. Acho que implementaram esse cartão verde, se eu não estou enganado, no campeonato português aí, mas como se fosse um teste e tal, mas tinha só na segunda divisão da Itália e premia justamente o fair play. E prático esse VAR, né? Com tablet? Muito Sim. bom, né? Igual o juiz de tênis, como o Voloche citou, ele tem um tablet ali de todo tamanho. Às vezes ele não precisa nem esperar o challenge, né? O desafio. Né?
A informação que eu tenho é que o segundo árbitro está com os dias contados. De fato, nada contra, mas assim, agora o primeiro árbitro vai ter autonomia, tem o tablet, manda e desmanda, acabou. Já não tem juiz de linha, né? Nos jogos da Federação Internacional agora. Pois é. Definição só com eles. Verdade, bem lembrado. Voloche, o jogo da seleção brasileira, a Binha tinha falado antes, o da seleção masculina. Quando é mesmo, Voloche? Amanhã, 9 horas. Amanhã, 9 horas? É amanhã contra a Alemanha. 9 da noite. Isso, amanhã a gente vai poder falar sobre esse jogo. Ah, lá cara. no Canadá, né? Eu vou te falar um negócio, viu? Tá mais interessante que alguns jogos aí da Libertadores e da Sul-Americana. Não ia falar, não, mas não teve jeito, como diz o Lélio. Se bem que falar de seleção masculina também não é muito fácil, não. Mas fácil falar do Vasco. Tá fácil falar do Vasco. Falar do Vasco. Nossa, Voloche do céu, que foi aquilo, hein? O Barbieri caiu, Voloche? Olha aqui. Não caiu, não. Eu tenho algumas informações. Eu me lembro, eu não sei se foi o Rafa ou o Daniel, um dos dois me perguntou ontem. Quem vence? Eu não sou muito bom de dar palpite, mas eu assim, Flamengo fácil. E assim, claro que eu não esperava que fosse tão fácil, né? Mas é que assim, não dá muito, não tem como comparar os dois times, né? A informação que eu tenho, e segundo, para começar, né? Óbvio que a torcida do Vasco queria agir, aquele bombardeio, literalmente, em São Januário, a gente tem que balançar a cabeça de forma negativa, mas assim, o torcedor do Vasco realmente não aguenta mais passar tanta vergonha e tanto vexame. A informação que eu tenho é o seguinte: o Abel é o homem forte do futebol do Vasco. Diz o seguinte: se o Barbieri cair, eu tô fora. Então a SAF segurou o Abel, que segurou o Barbieri. Embasado em quê? O Vasco ainda vai ter aquela tal da data FIFA. Depois da data FIFA a gente vê o que faz com o Barbieri. O Vasco vai ter tempo para treinar, enfim. Mas não adianta nada treinar se o elenco é o mesmo. Essa é a minha opinião. Agora, eu não sei se os companheiros irão lembrar, eu citei que o Rogério Ceni era a bola da vez. Estão lembrados disso? Sim, em algum time. Pois é, ele é o primeiro nome na lista do Vasco. Só que a SAF pensa diferente. Um dos argumentos do Abel para defender o Barbieri foi o que está acontecendo no Botafogo. Queriam detonar o Luiz Castro e olha o que o Luiz Castro está fazendo hoje. Agora o Luiz Castro virou exemplo para todo mundo. Renato Gaúcho, pro Abel, enfim. E aí não detonaram o Barbieri. Só que a SAF, a informação que eu tenho, é que ela gosta muito do nome do Dunga. Esse nome do Dunga apareceu no... Pois é. Eu já imaginava essa reação. Eu não tenho nada a ver com isso, por favor. Na floresta com a Branca de Neve? Deus do céu. Onde ele tá? Sério isso? Tá na casa dele. Pois é. Não, na floresta com a Branca de Neve e os outros companheiros dele. Pois é. Se vocês estão pensando assim, que dirá a torcida do Vasco caso aconteça isso? Então, mas o Dunga jogou no Vasco, pô. Foi atleta. É que eu, por exemplo... Eu acho que o erro do Dunga foi ter atropelado, né? O tempo. O tempo. Ter ido primeiro pra seleção e tal. Sei lá, hein? Entre ele e o Barbieri tem muita diferença, não, viu? Com sinceridade, pois é. Agora o Rogério Ceni é o cara que o Vasco realmente, pelo menos, é o nome de... Não é um consenso, mas seria o número 1. Agora, só para terminar esse assunto Vasco, maldade da imprensa. Essa história de que o Barbieri saiu rindo da coletiva, da situação do Vasco, é mentira e é uma tremenda covardia. Eu não sou advogado do Barbieri. Um cinegrafista que estava na coletiva de imprensa fez uma brincadeira com a repórter do cinegrafista. Não levanta agora, não, espere. O Barbieri achou que fosse com ele. Aí depois, não, desculpa, Barbieri, é com ela que ele riu pro cinegrafista, não riu da situação do Vasco. Então, sacanagem isso, covardia. E o Barbieri pode ter as suas deficiências, pode não estar bem no comando do Vasco e tal, mas o cara não é nenhum idiota e jamais iria rir publicamente da situação, da sua própria desgraça, convenhamos, né? Então, assim, vamos separar as coisas aqui. Que absurdo. A impressão que deu ontem, Voloche, é que o Flamengo tirou o pé, viu? Porque se não tira o pé, no segundo tempo era 6, 7. Concordo plenamente. O Flamengo ia fazer gol. Era um negócio assim, quantas vezes ele fosse, ele fazia gol, botava na trave, como a Arrascaeta fez, né? Concordo plenamente. E a SAF é sim responsável, porque o Barbieri tem a sua participação, mas com o que ele tem hoje para trabalhar, pode trazer o Guardiola, companheiro, que não vai dar jeito. Que dirá o Dunga. Gente, situação complicada do Vasco, vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro.
E ontem foi um verdadeiro atropelo. Diga, Valor. Tem coisa que só o Atlético faz no Brasileirão. Pra quem que foi a única vitória, a única vitória e a única derrota do Galo no Brasileiro? Tirou do Palmeiras também. Eu só gostaria de encerrar enviando os meus sentimentos à família do Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo, que nos deixou hoje vítima de um câncer avassalador que em menos de 6 meses acabou com a vida do Maurício. Maurício foi o presidente que levou o Botafogo a Libertadores depois de 17 anos de ausência. Foi bicampeão carioca e foi o responsável pela contratação, talvez uma das maiores contratações da história do Botafogo, que foi o Sidorf. Então eu envio aqui os meus sentimentos à família do Maurício Assunção. O Botafogo vai respeitar, evidentemente, 3 dias de luto e certamente na próxima partida terá um minuto de silêncio, porque cada vez que a gente recebe uma notícia dessa, tinha 60 anos apenas de vida, a gente pensa muito no que é um problema. O problema é isso. O resto a gente tem que passar por cima, desafiar e cada vez mais dar valor ao que a gente tem de mais importante: saúde e família. Pode ter certeza disso, Valor. Saúde, tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? Pois é. Nossos sentimentos aí a todos os botafoguenses, familiares do Maurício Assunção. Foi presidente do Fogão entre 2009 e 2014. E quem não lembra, né, do Sidorf como estrela do Botafogo, mudou de patamar, ainda que momentaneamente, o Botafogo, quando trouxe o Clarence Sidorf para ser jogador lá em 2012. Voloche, você volta amanhã? Encontro marcado? Claro, pra gente falar desse Brasil-Alemanha, da estreia do Brasil aí. Bom programa pra todos aí, saúde, boa transmissão pra todos aí nos eventos de logo mais. Bruno Voloche conosco aqui em O Tempo Esportes.